Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Mais um estudo. Estamos avançando com a nossa série Preparação para a Crise Final. Estamos estudando este livrinho aqui do Fernando Chaide. Você que nos acompanha pelo YouTube, na descrição aqui do vídeo, você vai encontrar o nosso e-mail e poderá então entrar em contato conosco, estaremos à sua disposição. Vamos então pedir ao Espírito Santo para nos iluminar para mais um estudo. Senhor nosso Deus, amado Pai, graças te damos pela oportunidade de seguirmos, Senhor, estudando a Tua Palavra. Abençoe cada pessoa que está aqui acompanhando esse estudo e de modo especial a Elda, que irá compartilhar a recapitulação. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Elda. A palavra está contigo. Elda? Seu microfone está desligado, Elda. Elda, precisa abrir o seu microfone. Abri. Desculpa aí. Hoje nós vamos estudar, então, o capítulo 5, o autoclamor, né, do nosso livro Preparação para a Crise Final. Eu separei aqui a mensagem de Apocalipse 18, 1 a 4, e diz assim: E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente, com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. O autoclamor, ele ocorre simultaneamente com o reavivamento e a reforma interior, o selamento e a sacudidura. A gente já viu sobre isso aqui, né, no decorrer do estudo do livro, sobre o reavivamento, sobre a reforma, né, como é que isso se dá, como se acontece o selamento e a sacudidura, e recebendo o impulso poderoso da chuva serôdia, que foi o último capítulo que a gente estudou, o povo de Deus se lançará a sua obra evangelizadora com grande fervor nesses últimos dias. O povo adventista, ele é visto sob a forma de 3 anjos ou mensageiros que cruzam rapidamente os céus a fim de proclamar em alta voz 3 mensagens que constituem o evangelho eterno posto em seu marco de atualidade. Essas 3 mensagens são o que nós denominamos de 3 mensagens angélicas, né? A senhora White diz assim, ó, ali, o terceiro anjo do Apocalipse 14 é representado como voando velozmente no meio do céu e clamando: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Ali é mostrada a verdadeira natureza da obra do povo de Deus. Eles possuem uma mensagem de tão grande importância que são vistos como voando em sua apresentação ao mundo. É tão importante aquela mensagem e tão rápida ela vai sendo dada que parece que está voando, né? O amor tem nas mãos o pão da vida para um mundo faminto. O amor de Cristo os constrange. Essa é a última mensagem. Não lhe segue mais nada. Não mais convites de misericórdia a serem dados após essa mensagem ter feito a sua obra. Então, essa é a última mensagem. Não tem nenhuma depois dela. Não tem mais nada a ser feito depois de ser feita essa mensagem, que é o autoclamor. No capítulo 18, verso 1, outro anjo ele é descrito, o outro anjo aparece, e este anjo não representa uma nova mensagem, mas um novo poder que acompanhará a pregação da tríplice mensagem angélica, de modo que, com eficácia, toda a nação, tribo, língua e povo sejam advertidos.
E isso fará com que a pregação promovida pelo povo de Deus se converta num alto clamor e alcance os últimos confins da terra. Num tempo extraordinariamente breve, a tarefa será concluída. Então, vai ser assim, uma coisa que nós não teremos nem controle, porque será guiada e feita pelo próprio Deus, né? Utilizando-nos como instrumentos. A senhora White diz, em Testemunho, volume 8, não é só por meio de homens em posições de alta responsabilidade, não só por meio de homens que ocupam cargos em comissões, não só pelos gerentes de nossos sanatórios e editoras que será feito o trabalho que levará a terra a encher-se do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. Essa obra só pode ser realizada pela igreja inteira, desempenhando sua parte sob a orientação e poder de Cristo. Então, qualquer pessoa que pertencer à igreja de Deus, os remanescentes, vão estar fazendo essa obra, né? Todos nós temos que fazê-la. A descrição. Romanos, capítulo 9, verso 28, diz assim: o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. Então, essa obra é uma obra do Senhor. Ele vai realizá-la. E tem mais um versinho ainda, que lá em Mateus 24, 14, né? Que diz assim, ó, e este evangelho do reino será pregado a todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Tem mais um versinho, lá em Apocalipse 10, verso 7, que diz, nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Então, essa mensagem, Deus ajudará, né, a gente a fazer. Pode passar. A mensageira do Senhor diz que o terceiro anjo voando pelo meio do céu, proclamando os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus, representa a nossa obra. Essa mensagem nada perde de sua força à medida que o voo angélico progride, pois João o vê crescendo em força e poder até toda a terra ser iluminada por sua glória. Então, quando ela começa, ela vai iluminando toda a terra até os confins da terra até terminar. O caminho do povo que guarda os mandamentos de Deus é para frente, sempre para frente. A mensagem da verdade que nos foi confiada deve ir a todas as nações, línguas e povos. Brevemente ela atingirá seu alto clamor e a terra será iluminada com a sua glória. Estamos nos preparando para o grande derramamento do Espírito de Deus? Porque quando isso acontecer, vai ser o último momento de pregação desse evangelho, mas a gente tem que se preparar para esse momento, né? O anjo que se une na proclamação da mensagem do terceiro anjo, ele deve iluminar a terra toda com a sua glória. Toda a terra vai ser iluminada com a glória desse anjo. Predisse com isso uma obra de extensão mundial e de extraordinário poder. O movimento adventista de 1840 até 1844 foi uma manifestação gloriosa do poder de Deus. A mensagem do primeiro anjo foi levada a todos os postos missionários do mundo, e em alguns países houve o maior interesse religioso que se testemunhou em qualquer nação desde a reforma do século XVI. Mas isso deve ser superado pelo poderoso movimento sobre a última advertência do terceiro anjo. Então, aquele movimento que nós tivemos, né, que diversas pessoas se uniram e começaram a estudar as palavras, as profecias, e elas se uniram, e a partir daí começou o movimento adventista, né, do advento. Dessa mesma forma vai começar, mas ela vai ser muito mais poderosa agora com a mensagem do terceiro anjo. Um tempo especial para uma mensagem clara e direta. Um tempo especial. A senhora White diz assim, que vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. E ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Apocalipse 18, 1, 2 e 4.
Essa passagem indica um tempo em que o anúncio da queda de Babilônia, conforme foi feito pelo segundo anjo do Apocalipse 14, né? Deve ela repetir-se com menção adicional das corrupções que têm estado a se introduzir nas várias organizações que constituem Babilônia, desde que essa mensagem foi pela primeira vez proclamada no verão de 1844. Então, agora, ela vai continuar essa mensagem, que já foi iniciada lá em 1844, e nós vamos continuar mostrando por que o povo deve sair de Babilônia. A obra dos reformadores, usada como exemplo. Nós vemos no Grande Conflito a obra de vários reformadores, né? E aqui fala assim, ó, muitos reformadores, ao iniciarem seu trabalho, decidiram-se a exercer grande prudência ao atacar os pecados da igreja e da nação. Esperavam, pelo exemplo de uma vida cristã pura, fazer voltar o povo às doutrinas da Bíblia, mas o Espírito de Deus veio sobre eles, assim como viera sobre Elias, impelindo-os a repreender os pecados de um rei ímpio e de um povo apóstata. Não podiam conter-se de pregar as claras afirmações das Escrituras. Então, essa mensagem que nós vamos levar agora, como foi com Elias, que estava ele pregando, o povo todo aceitava aquela mensagem lá do rei Acabe, agora também nós vamos ter isso, o Espírito de Deus nos impelindo a pregar contra esse rei ímpio, né? Doutrinas que tinham sido relutantes a apresentar, sentiam-se forçados a declarar zelosamente a verdade e o perigo que ameaçava as almas. As palavras que o Senhor lhes dava, eles falavam sem tremer, ouvir a advertência. Assim, será proclamada a mensagem do terceiro anjo. Ao chegar o tempo para que ela seja dada com o máximo poder, o Senhor operará por meio de humildes instrumentos, dirigindo a mente dos que se consagram ao seu serviço. Dessa mesma forma, irmãos, que lá Elias fez, os reformadores fizeram, e eles foram poderosamente usados por Deus, Deus vai usar hoje instrumentos, pessoas humildes, serão instrumentos de Deus, e vai dirigir a mente dos que se consagram ao seu serviço. Deus é que vai dirigir. Os obreiros serão antes qualificados pela unção do seu espírito do que pelo preparo das instituições de ensino. Da mesma forma, ele fez também com os discípulos, né? Você tinha lá os discípulos que eram pescadores, eram homens comuns que passaram a seguir a Jesus e no Pentecoste derramou sobre eles o Espírito Santo e os fez proclamar a mensagem. Da mesma forma, Deus fará conosco. Homens de fé e oração serão constrangidos a sair com um zelo santo, declarando a palavra de Deus, é o próximo. A palavra que Deus lhes dá. Os pecados de Babilônia serão revelados. E os terríveis resultados da imposição das observâncias da igreja pela autoridade civil, as incursões do espiritismo, os furtivos mais rápidos progressos do poder papal, tudo será desmascarado. A gente terá coragem de falar aquilo que deve ser falado, mesmo que tenha legislações que nos proíbam de falar, né? No nosso país, por exemplo, já tem algumas legislações que dizem assim que você não pode pregar aquilo que ofende outra religião, né? Então, você imagina como que isso vai ser nesse tempo do fim, em que você não pode falar mal de Babilônia, e nós vamos estar falando mal de quem? De Babilônia. Por meio destes solenes avisos, o povo será comovido. Milhares de milhares que nunca ouviram palavras como essas, escutarão. E essa mensagem, ela vai causar o quê? Perseguição. O clero, ele empregará todos os esforços quase sobre-humanos para excluir a luz, receoso. Elda? Alô, está nos ouvindo, Elda? Elda? Vanderlei? Rafael, caiu um pouquinho a internet, mas deve voltar. Ah, perfeito.
Voltou. Perfeito. Alô? Estamos ouvindo agora. Volta do início aí. O clero empregará esforços. Sim. Vamos ler de novo aqui. O clero empregará esforços quase sobre-humanos para excluir a luz, receoso que ilumine seus rebanhos. Então, a gente leu aqui que esse anjo ele vem com um forte, né? Com a forte pregação, vai iluminar toda a terra. E o que o clero vai fazer? Ele tem medo que essa iluminação sobre toda a terra chegue sobre os rebanhos dele. Então, por todos os meios a seu alcance, eles se esforçar-se-ão por evitar todo o estudo desses assuntos vitais. A igreja apelará para o braço forte do poder civil e nesta obra se unirá católicos e protestantes, para que não seja pregada essa mensagem. Ao tornar-se um movimento em prol da imposição do domingo mais audaz e decisivo, invocar-se a lei contra os observadores do mandamento. Serão ameaçados com multas e prisão, e alguns se oferecerão posições de influência e outros recompensas e vantagens como engodo para renunciar em sua fé. Mas sua perseverante resposta será: mostrai-nos pela palavra de Deus o nosso erro. A mesma que foi apresentada por Lutero sob idênticas circunstâncias. Então, da mesma forma que houve perseguição sobre Lutero e os demais reformadores, nós também passaremos por isso. Os que forem citados perante os tribunais defenderão corajosamente a verdade, e alguns que os ouvirem serão levados a decidir-se a guardar todos os mandamentos de Deus. Assim a luz chegará a milhares que, de outra maneira, nada saberiam dessas verdades. Então, essas verdades, hoje, nós que guardamos a Bíblia como fonte de fé, nós somos tidos como fundamentalistas, essa é a palavra que eles usam, né? E vão tentar, de todas as formas, nos podar. Pode passar? Cumprir-se-á literalmente as palavras de Paulo. Todos os que piamente quiserem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo 3, verso 12. Como os defensores da verdade se recusem a honrar o descanso dominical, alguns deles serão lançados na prisão, exilados e outros tratados como escravos. Para a sabedoria humana, tudo isso parece agora impossível, porque a gente vive o quê? Na maior liberdade, né? Temos liberdade para ir, para voltar, para pregar, para falar. Mas ao ser retirado dos homens o Espírito de Deus, o qual tem o poder de reprimi-los, e ao ficarem eles sob o governo de Satanás, que odeia os preceitos divinos, hão de acontecer coisas estranhas. Quando o temor e o amor de Deus são removidos, o coração pode tornar-se muito, mas muito cruel. Então, isso será o que nos espera, né, irmãos? Consternação e desalentos temporários. Neste tempo de perseguição, provar-se-á a fé dos servos do Senhor. Deram fielmente advertência, seguindo tão somente a Deus e a sua palavra. O Espírito Divino, atuando em seu coração, constrangeu-os a falar. Estimulados por um santo zelo e forte impulso divino, cumprem seu dever, sem deter-se para calcular as consequências de falar ao povo a palavra que o Senhor lhes dera. Não consultaram seus interesses temporais, tampouco procuraram defender sua reputação ou a vida. Todavia, quando a tempestade da oposição e vitupério irromper sobre eles, alguns vencidos pela consternação estarão prontos para exclamar: se tivéssemos previsto as consequências de nossas palavras, teríamos guardado o silêncio. Então, muitos vão ter preferido, né, o silêncio. Acham-se cercados de dificuldades. Satanás os assalta com cruéis tentações. As obras que empreenderam parecem muito além de sua habilidade para levarem a termo, quer dizer, ao fim. Então, estão quase a sucumbir. Pois o entusiasmo que os animava, contudo, não podem voltar. Então, sentindo o seu completo desamparo, se refugiam naquele que é poderoso em busca de auxílio. Lembram-se de que as palavras que falaram não eram suas, mas daquele que os mandou dar advertência. Deus lhe pôs a verdade no coração e não poderiam eximir-se de proclamá-la. As mesmas provocações foram experimentadas por homens de Deus nos séculos passados. Wycliffe, Hus, Lutero, Tyndale, Baxter, Wesley, né? Quem tiver interesse em conhecer
esses jovens, né, que defenderam no passado a palavra do Senhor, pode procurar aqui no nosso grupo, aqui no canal, tem o estudo do grande conflito, nele a gente já estudou a vida de cada. Caiu de novo, mas vai voltar. Perfeito. Bem, a Elda estava falando que nós temos aqui no nosso canal, o Projeto Pomone, né, no YouTube, o estudo completo do livro Grande Conflito, né? Você pode procurar lá a playlist e recapitulando, né, todo o livro O Grande Conflito, estudo do livro na íntegra, né? Oi, Elda. Olá, caí, já voltei, nem me machuquei, estou brincando. Então, vamos lá, hein? Nós paramos aí falando sobre as proporções, né, que os primeiros reformadores passaram, não é isso? Então, eles também tiveram grandes provações e passaram por isso. A mensagem será proclamada com fé e com coragem. Separei alguns textos aqui, olha, que aproxima-se rapidamente o tempo que os que preferem obedecer a Deus e não obedecer ao homem serão levados a sentir a mão da opressão. Irmãos, não é fácil a gente ler essas coisas e saber que nós passaremos por tudo isso. Mas a gente tem que saber que por isso é que nós temos hoje, enquanto estamos em liberdade, de nos preparar para passar por isso. Então, essa opressão vai vir. Mas nós desonraremos, pois, a Deus, conservando-nos silenciosos enquanto seus santos mandamentos são pisados? É isso que Deus espera de nós? De forma alguma, né? Quando a tempestade da perseguição realmente irromper sobre nós, as ovelhas genuínas ouvirão a voz do verdadeiro pastor. Serão feitos esforços abnegados para salvar os perdidos e muitos que se desviaram do aprisco de Deus retornarão para seguir o grande pastor. Aleluia, irmãos. Muitos filhos que na infância foram criados dentro da igreja, sabendo quais eram os mandamentos de Deus e como deveriam ser guardados, eles retornarão. Está escrito, é promessa. O povo de Deus se unirá e apresentará ao inimigo uma frente unida. Diante do perigo comum cessará a luta pela supremacia, não haverá disputas sobre quem será considerado o maior. Assim, será a verdade introduzida na vida prática, de modo que seja respondida a oração de Cristo, pronunciada juntamente antes de sua humilhação e morte, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha lá, nós seremos um em Cristo, como Cristo era um com o Pai. O amor de Cristo, o amor de nossos irmãos, testificará para o mundo que temos estado com Jesus e aprendido dele. Então, a mensagem do terceiro anjo se transformará num alto clamor, e toda a terra será iluminada com a sua glória. Com a glória do Senhor, né? Amém. Uma obra rápida e miraculosa. A grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com menor manifestação do poder de Deus do que assinalou o seu início. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã, no início do Evangelho, devem novamente cumprir-se na chuva serôdia, no final do mesmo, no final da pregação do Evangelho, né? Eis aí os tempos do refrigério que o apóstolo Pedro esperava quando disse: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo. Atos 3, 19 a 20. Servos de Deus com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada essa advertência. Operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados e sinais e maravilhas seguirão aos crentes. Satanás também opera com prodígios de mentira, fazendo mesmo descer fogo do céu à vista dos homens, como descrito em Apocalipse 13:13.
Assim, os habitantes da terra serão levados a se decidir. A mensagem ela há de ser levada não tanto por argumentos como pela convicção profunda do Espírito de Deus. Os argumentos foram apresentados. A semente agora brotará e frutificará. As publicações distribuídas pelos missionários têm exercido sua influência. Então, aqueles livros que a gente distribui todos os anos, né, ou se empenha em fazer a distribuição, eles terão o seu lugar nesse momento, né? Todavia, muitos que ficaram impressionados foram impedidos de compreender completamente a verdade ou lhe prestar obediência quando leram. Mas agora os raios de luz penetram por toda parte e a verdade é vista em sua clareza. E os leais filhos de Deus cortam os liames que os têm retido. Laços de família, relações na igreja são impotentes para detê-los agora, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu gosto muito da mensagem dos adventistas, mas eu não quero ser, porque a minha família nasceu nessa igreja, tradicional dessa igreja, mas esses laços vão ser rompidos, né? A verdade é mais preciosa do que tudo. Apesar das forças arregimentadas contra a verdade, grande número se coloca ao lado do Senhor. Deus usará maneiras e meios pelos quais se verá que ele está tomando as rédeas em suas próprias mãos. Surpreender-se-ão os obreiros com os meios simples que ele usará para efetuar e aperfeiçoar sua obra de justiça. Quer dizer, Deus tem os meios dele de fazer, né? A luz da verdade brilhará em raios claros, fortes, e como no tempo dos apóstolos, muitas pessoas volverão do erro para a verdade. E a terra será iluminada com a glória do Senhor. Apesar das forças arregimentadas contra a verdade, grande número se coloca ao lado do Senhor. Que bênção, que maravilha, né, irmãos? Benefícios da controvérsia. Deus quer que a verdade difícil seja colocada em primeiro plano, tornando assim um objeto de estudo e exame, malgrado e desprezo que muitos lhe votam. O espírito do povo precisa ser agitado. Cada contestação, cada censúria, cada calúnia será um meio nas mãos de Deus para provocar curiosidade e despertar os espíritos que de outro modo continuariam adormecidos. Ao ser a questão da obrigatoriedade da observância do domingo amplamente agitada, vê-se aproximar o fato há tanto tempo duvidado e descrido, e a terceira mensagem produzirá um efeito que antes não seria possível produzir. Oposição de Satanás ao alto clamor. Os poderes de Satanás estão a trabalhar para conservar o espírito dos homens alheio a realidades eternas. O inimigo dispôs as coisas de maneira que servissem aos seus propósitos. Atividades mundanas, esportes, a moda da época são coisas que ocupam o espírito de homens e mulheres. Então, hoje, é o que acontece, as pessoas elas não conseguem entender a mensagem quando a gente está levando, porque elas se ocupam de outras atividades, né? Mas Satanás deleita-se na guerra, pois essa excita as mais vis paixões da alma, arrastando então para a eternidade as suas vítimas engolfadas no vício e sangue. É seu objetivo incitar as nações à guerra umas com as outras, pois pode assim desviar o espírito do povo da obra de preparo para estar em pé no dia de Deus. Então, nós que estamos agora no momento de preparo, nós às vezes nos desviamos porque Satanás coloca coisas que podem nos atrapalhar a estar preparado para estar em pé no dia de Deus. Falso reavivamento religioso. Apesar do generalizado declínio da fé e da piedade, há verdadeiros seguidores de Cristo nessas igrejas. Antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo de Deus tal avivamento da primeira piedade como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. Naquele tempo, muitos se separarão das igrejas em que o amor deste mundo suplantou o amor de Deus e a sua palavra.
Muitos, tanto os pastores como os leigos, aceitaram alegremente as verdades que Deus providenciou fossem proclamadas no tempo presente, a fim de preparar um povo para a segunda vida do Senhor. O inimigo das almas deseja estovar essa obra, e antes que chegue o tempo para tal movimento, esforçar-se-á para impedi-la, introduzindo uma contrafação. Nas igrejas que puder colocar sob seu poder sedutor, fará parecer que a bênção especial de Deus já foi derramada, manifestar-se-á o que será conduzido como grande interesse religioso. Multidões exultarão de que Deus esteja operando maravilhosamente por elas, quando a obra não é de outro espírito, quer dizer, do espírito do inimigo e não de Deus. Sob disfarce religioso, Satanás procurará estender sua influência sobre o mundo cristão. Então, dentro das nossas próprias igrejas, haverá ali coisas acontecendo que, se você não tiver discernimento, você vai acreditar que aquilo é um reavivamento espiritual, enquanto não é uma obra satânica. Em muitos dos avivamentos ocorridos durante o último meio século, tem estado a operar, em maior ou menor grau, as mesmas influências que se manifestarão em movimentos mais extensos no futuro. Então, do mesmo jeito que já aconteceu no passado, no futuro vai ter esses tipos de milagres, de coisas acontecendo. Primeira Timóteo 4, verso 1 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, nós, para não cairmos nessas ciladas do inimigo, nós temos que ter a nossa vida com, cada dia mais, a gente buscando a Deus e aprendendo a ouvir a voz de Deus, para que a gente não seja enganado por espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Duas condições necessárias para a terminação da obra. A obra ela precisa terminar, né? Mas a única coisa necessária para que o Altíssimo desnude seu poderoso braço, sacuda as consciências adormecidas e faça chegar a luz até a mais distantes rincões da terra, é que este povo que o Senhor quer usar cumpra as condições indispensáveis para esse momento, né? Que é a santificação e a ação. Às vésperas de realizar a proeza de cruzar o Jordão, Josué dirigiu ao povo, por ordem divina, ordem significativa, dizendo, lá em Josué 3, verso 5, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Então, hoje, irmãos, é o dia da nossa santificação. Nós precisamos estar nos santificando agora, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de nós. A obra nunca poderá ser feita com forças humanas. Por quê? Porque é uma obra que supera a nossa capacidade. Deve ser motivo de um milagre do poder divino, como no fruto do derramamento do Espírito Santo em abundância sobre nós. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, verso 6. Mas como vimos, o Espírito Santo só será derramado quando o coração estiver pronto para recebê-lo. Quando a santificação for um fato, quando o pecado houver sido confessado e abandonado, e quando eu estiver morto, quando estiver desterrado o espírito de supremacia, quando houver mansidão, humildade e plena consagração a Deus. A segunda condição virá, que a segunda condição para as promessas de Deus se cumpram é a ação decidida e entusiasta. Marcos 16, verso 15, diz assim, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E Mateus 20, verso 4, diz assim, ide vós também para a vinha. Então, uma vida santificada e uma atividade diligente converterão em realidade as mais maravilhosas promessas divinas e proporcionarão a máxima santificação a quem haja sido fiel instrumento nas mãos de Deus. Então, Deus ele vai operar através daqueles que estão realmente hoje preparando, se santificando, né, para essa obra maravilhosa que está prestes a acontecer sobre a terra.
Algum comentário a mais? Alguém leu algum trecho que gostaria de estar falando? O Elvio, Sim, Precisa de santificação agora, porque o tempo está chegando muito rápido. Esse sim, preparo primeiro para nós, e para a gente pregar, a gente precisa estar preparado. com certeza, né? E a gente só vai ter o Espírito Santo sobre nós se a gente se colocar hoje diante de Deus, né? E permitir que Ele atue em nós, né? O PC queria falar? Pode falar, Paulo. é justamente aquelas três questões do santuário, né? A justificação, a santificação e a glorificação, né? Por isso que então está sempre em santificação, né? Aqui no momento, né? A justificação Jesus faz por nós e em nós, né? Isso. A santificação é um processo que o Senhor é quem nos santifica também, mas é um processo de eu me colocar às mãos dele e fazer os meus esforços para que ele me santifique, né? E ele habita em mim. E por último, ele nos dará a glorificação, né? Quando de sua vinda. Esse é um tema muito lindo e deve ser estudado por todos nós, né? Nesse processo. Irmãos, quando a gente estuda esses assuntos, parecem assim que nós estamos vivendo num momento assim de tão tranquilidade, sabe? Ainda mais no país que nós vivemos, que é um país que tem bastante liberdade religiosa, e a gente assim não vê a possibilidade de um dia a gente não poder entregar um livro, a gente não poder ir de porta em porta pregar, mas legislações têm sido feitas rotineiramente dizendo que a liberdade religiosa é justamente você não falar para o outro mal da religião dele. E isso vai contrariamente à terceira mensagem angélica, porque a terceira mensagem angélica é para que o povo saia de Babilônia, né? Porque ali é morada de demônios, e eles têm que buscar a Jesus, né? E que Jesus é o que salva e não a igreja, e o que salva é a justificação pela fé, e não o ritual que se proclama lá, né, de doutrinas que devem ser feitos. Então, muito em breve, nós vamos ser impedidos de pregar e vamos ser perseguidos como foram os primeiros reformadores, como foi Elias, né? A gente tem que se preparar para isso. E a gente não pode negar o Senhor no último momento em que ele precisa de nós, né? Mais algum comentário? E o mais difícil de tudo isso é ser perseguido pela própria igreja, né? Pela própria igreja, pelos próprios da família, né? Eu acho mais difícil pelos da família, porque eles te conhecem, eles conhecem a sua essência, sabe quem você é. Por tantas vezes você vai socorrer o seu filho, o seu marido, a sua mãe, e no final eles vão te perseguir, seu pai, né? Eles vão nos perseguir. Eu acho muito difícil. Os da igreja é pior ainda, porque os da igreja, eles conhecem quem são os guardadores, eles vão ter lá o nomezinho da gente escrito lá, né, na escola sabatina e tudo, e eles vão ter os nossos endereços e dizer, olha, ele mora em tal endereço, o fulano de tal é adventista, vai lá, né? Vai ser muito difícil, não vai ser fácil. Mas vocês pensam que foi fácil para Josué ter que pegar aquele povo e ficar em volta de Jericó, aquelas muralhas enormes, e só com trombetas e cantoria, só marchando ali em volta para derrubar uma muralha? Vocês acham que foram fácil? Que eles viam vitória ali, se não pela fé? É pela fé que nós iremos, né, irmãos? Irmã Elda, voltando na parte da santificação, queria só que você desse... É só porque, às vezes, a gente tem um pouco de desânimo, né? A gente está no processo de santificação e, muitas vezes, a gente desliza, a gente cai em num processo, né? Uhum. E aí é como se a gente não fosse alcançar isso daí. É como se batesse um desânimo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque, às vezes, tem pessoas que pensam também igual, mas... A gente estudou lá no primeiro
capítulo, né, desse livro. Não sei se vocês conseguem ver isso daqui, olha, deixa eu tentar enquadrar melhor aqui. Aqui, ó. Isso aqui seria o processo de santificação, né? Ó. Então, você tem lá uma rodinha, né, que ela vai subir um morro. Esse é o processo da santificação, né? A vitória está lá em cima para você alcançar, mas você só vai alcançar pela roda da fé, que a fé é essa rodinha que vai subir. Agora, o eixo dela, aqui, ó, o Rafael reproduziu aqui na tela para a gente, o eixo dela, quem faz essa roda ir para cima é Jesus, certo? Você pensa lá no carro, o carro tem uma roda, mas ele tem um eixo ligado àquela roda, ela só roda por causa daquele eixo, sem aquele eixo ela vai ficar desgovernada, né? No nosso caso, para que ela tenha esse movimento de subir a escada aqui que leva à vitória, é só porque nós temos Jesus. Sem Jesus é impossível, irmãos. Então, no slide, volta para nós nesse slide 9. O Rafael, também, que a gente vive num crescimento cristão. Então, parece assim que a gente nunca vai alcançar, mas a gente vai, tá vendo? Ele vai para cima. Deixa eu só pegar minha Bíblia aqui, porque Pedro também fala disso, né? Aqui em Pedro, olha só o que ele fala. Olha só, 1 Pedro 2, versinho 1 começa assim: deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimentos, invejas, todas as murmurações. Olha lá, como é um processo, tá vendo? Primeiro você vai deixando as malícias, depois você vai deixando os enganos, depois você vai deixando os fingimentos, depois as invejas, depois as murmurações. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por eles vades crescendo. Se é que já provaste que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita. Vós também, como pedra viva, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, a gente vai nesse caminho da fé, abandonando essas pequenas coisas que nos impedem de chegar lá. E ele diz assim, ó. Ainda tem mais um pedacinho que eu queria ler. É 1 Pedro o que é? Capítulo 2, versinho 1 para frente, que eu estava lendo, de 1 a 5 que eu li. Aí, você depois vai lá em 2 Pedro, no primeiro capítulo da segunda epístola de Pedro, no versinho 5, ele também vem falando como que é essa santificação. Ele diz assim: e vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, olha lá, é o pecar, um pouquinho de diligência? Não, é toda diligência, todo esforço. Acrescentai à vossa fé a virtude, olha lá. Aí você já tem fé, você tem fé que Jesus faz isso por você e que ele fez todo o sacrifício por você, ele te justifica. Aí a essa fé você acrescenta a virtude. Aí depois que você acrescentou a virtude, você acrescenta a ciência, e é o conhecimento, né? Depois da ciência, a temperança, e a temperança, a paciência, e a paciência, a piedade, e a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Então, você vai acrescentando cada detalhe aos poucos nesse processo de santificação. Irmãos, não tem jeito da gente ir acrescentando tudo isso se o Espírito Santo não estiver conosco. Então, a busca tem que ser o quê? Constante, incessante, né? Então, a gente vai tendo que abandonar aquelas coisas que a gente viu lá em 1 Pedro 2, verso 1 a 5, e depois a gente vem cá para 2 Pedro 1, verso 5, e vai conhecer as virtudes do caráter que nós temos que ter, e a gente vai acrescentando essas virtudes na nossa
na nossa caminhada de santificação. Então, o processo de santificação, ele é um processo, ele não é uma coisa que a gente consegue daqui para ali. É por isso que nós devemos o quê? Nos santificarmos, né? A cada dia. É por isso que tem aquela maldita aí que fala que uma vez salvo, para sempre salvo, né? Não é dessa forma. Não é Senão dessa seria forma. muito fácil. Aham. E olha lá, quando Pedro encerra a segunda epístola, no capítulo 3, no versículo 14, ele diz assim: porque, amados, aguardando estas coisas, procurai deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Então, um dia, quando Deus for fazendo essa obra em nós vamos nos achar imaculados, quer dizer, sem mácula, sem manchas nenhuma, e irrepreensíveis. É isso que nós precisamos buscar a cada dia, né? Mais algum comentário? Mais alguma dúvida? Bem, eu penso que não, né? Vani, por acaso é a Vani esposa do Gilvan? Está aí? Não, Rafael. Ah, tá. Gisele, então faça a oração para encerrarmos o estudo. Grandioso Deus, nosso Pai que estás no céu, queremos te agradecer, bendizer por esse estudo. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos dar forças, meu Pai, para fazermos as mudanças que são necessárias, sabendo que se não for somente pelo Senhor, nós não conseguiremos, mas pedimos, ó Pai, porque nós precisamos para alcançar essa bênção. Nós pedimos assim que o Senhor venha continuar abençoando esse grupo, as pessoas que aqui estão, e que o Senhor possa fortalecer, Senhor, aqueles que já têm começado essas mudanças para alcançar um caráter, né? E também que o Senhor possa permanecer sempre conosco, nos ajudando para o alvo certo. Em nome do teu Filho Jesus, nós te pedimos que continue conosco, em nome do teu Filho. Amém. Amém. Amém.